Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos começando mais uma live da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. E hoje teremos uma live muito especial. Comemoramos aqui no Brasil e no mundo o Dia de Ação de Graças. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós olhamos para a história, nós trazemos à memória que os primeiros dias de ações de graças na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, eram festivais de gratidão a Deus, em agradecimento às boas colheitas anuais. Por esta razão, o Dia de Ação de Graças foi idealizado e festejado no outono nos Estados Unidos da América. O primeiro deles foi celebrado em Plymouth, Massachusetts, pelos colonos que fundaram a vila em 1619. Após péssimas colheitas e um inverno muito rigoroso, os colonos tiveram uma boa colheita de milho no verão de 1621. Por ordem do governador da vila, em gratidão a Deus e pela colheita em relação aos anos anteriores, uma festividade foi marcada no início do outono de 1621. Os homens de Plymouth mataram patos e perus. Outras comidas que fizeram parte do cardápio eram peixes e milho. Cerca de 90 índios foram convidados e compareceram à festividade. Todos comiam ao ar livre em grandes mesas, agradecidos a Deus pelas boas dádivas. Depois de um grande período celebrando esse dia, o presidente dos Estados Unidos, George Washington, agradeceu a Deus em um culto público e fixou a última quinta-feira de novembro como o Dia Nacional de Ação de Graças, isso em 1725. No ano de 1909, Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, assistiu ao Dia de Ação de Graças e, impressionado, declarou: quisera que toda a humanidade se unisse neste mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Mas foi o presidente Eurico Gaspar Dutra que instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças em 17 de agosto de 1949 aqui no Brasil. O presidente Castelo Branco regulamenta no ano de 1965, quando se oficializa a quarta quinta-feira do mês de novembro para a comemoração em todo o território nacional. Esse dia é celebrado não só em nosso país, mas também em muitas outras nações no mundo. É um dia especial para agradecer a Deus pelo ano inteiro de bênçãos. E nós, nesta noite, queremos agradecer a Deus pelo privilégio também de ter a sua companhia conosco. Temos absoluta certeza que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração nesta noite. Estará conosco como pregador especialmente convidado o amado pastor Judiclei Santos, pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa transmissão
para que mais pessoas sejam também alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Portanto, compartilhe ou mande uma mensagem para seus amigos, para juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, com um coração agradecido. Agora, incline a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor, oração de adoração e de gratidão. Quem fará a oração será a nossa irmã Ana Carolina Morgado. Vamos orar com a nossa irmã. Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para poder louvar e engrandecer o seu nome, Pai. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua imensa graça, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque mesmo em meio a uma pandemia, mesmo enfrentando diversas dificuldades, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, nós podemos ver o seu amor, o seu cuidado em cada instante. Por isso rendemos graças a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, nesse momento o nosso louvor, a nossa adoração e esse culto, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Salmo 111. Leitura bíblica do Salmo 111. Palavra do Senhor diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, louvemos ao Senhor com o hino Gratidão, número 62 do nosso Inário Presbiteriano. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu
violência, pobre, gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. A Bíblia diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. É bem verdade que o ano de 2020 tem sido um ano de muita dificuldade para todos nós. Estamos atravessando um período de pandemia que tem alcançado muitos lares. Muitas vidas foram ceifadas, famílias enlutadas e muitas pessoas sofrendo toda sorte de enfermidades. Mas mesmo nesse tempo de muitas lutas, intempéries, devemos erguer os nossos olhos para os céus e sermos agradecidos ao Senhor. Na verdade, quando colocamos a nossa vida na balança, constataremos que temos mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar-se. Nós queremos agora orar pelos enfermos, ainda que você esteja atravessando momentos difíceis. Seja grato a Deus pelo dom da vida, pela salvação que você recebeu por meio de Cristo Jesus. Quem fará a oração será a nossa irmã Ângela Moura. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus, na noite deste dia. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia que tu nos deste de vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo alimento que não nos faltou. E nesse momento, Senhor Jesus, queremos interceder pelos enfermos, Pai. Vai, Senhor Jesus, de encontro aos enfermos do corpo, aos enfermos da alma. Ó Senhor, cura, Senhor Jesus, se for assim a tua vontade. Amém, Senhor. Abençoa os médicos, os agentes de saúde que estão trabalhando, Senhor, nesta doença que está assolando toda a humanidade. Ó Senhor, abençoa os cientistas que estão estudando, Senhor, dá que eles possam descobrir uma vacina o mais rápido possível, Senhor, para nos livrar deste mal, Senhor. Senhor, continua, Senhor Jesus, com as tuas mãos benfazejas, afofando o leito dos enfermos, Pai, aliviando as suas dores e as demais doenças, Senhor Jesus. Entra também com providência e cura, se for assim a tua vontade, Pai. É a oração que te fazemos, confiados no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Conta-se que um missionário foi visitar um leprosário na ilha de Tobago.
E no momento do culto ele perguntou se alguém gostaria de indicar um hino para ser entoado. Uma mulher se levantou, totalmente desfigurada pela lepra. Ela já não possuía mais nariz nem orelhas. Suas mãos estavam deformadas e com uma voz mansa ela disse: "Vamos cantar as muitas bênçãos." O missionário cantou o hino em lágrimas. Aparentemente, aquela mulher não teria bênçãos para contar. Mas apesar de todo o seu sofrimento, ela estava completamente satisfeita e feliz com seu Deus. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás, surpreso, quanto Deus já fez. Vamos louvar o Senhor, vamos contar as bênçãos, vamos adorar o Senhor com o hino, as muitas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Chegou o momento de ouvirmos a mensagem que Deus tem para a nossa vida. O pregador especialmente convidado de hoje é o pastor Judiclei Santos,
pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico. Pastor Judiclei é um amigo muito precioso, homem muito piedoso e servo fiel do Senhor. É uma alegria, é um privilégio tê-lo como amigo e como mensageiro da parte de Deus nesta noite. Agradeço a Deus, ao pastor Judiclei, por aceitar prontamente o nosso pedido e rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, família, ministério e igreja. Ouçamos a palavra de Deus atentamente. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, um abraço fraterno a vocês todos. Minha gratidão ao reverendo Ricardo pelo convite de poder me dirigir aos irmãos numa ocasião tão oportuna, quando a igreja se reúne para um culto de ação de graças, não é? Essa é uma data histórica, simbólica, muito significativa para nós todos, quando a igreja se reúne para dar sequência a uma bela tradição de louvar e bendizer a Deus, porque de fato toda boa dádiva procede dele. Desde já a minha oração é para que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, a igreja, a fim de que os irmãos continuem cumprindo a missão de ser luz do mundo e sal da terra na cidade de Mesquita, no Rio, no Brasil e no mundo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da Escritura que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17. Leremos os versos 11 a 19. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta passagem é muito importante e oportuna para o tema que nós estamos tratando hoje aqui. Dos evangelistas todos, Lucas é o único que registrou esse episódio tão singular e tão instrutivo no ministério de Jesus. O texto fala de modo muito claro sobre 10 leprosos, 10 homens que estavam acometidos de uma enfermidade que, à época, considerada incurável, e mais do que uma enfermidade física, a lepra era um símbolo de maldição. Era uma coisa terrível. Nós temos vários relatos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, de Jesus fazendo intervenções graciosas em favor de leprosos, sendo esta uma marca distintiva do Messias. Mas o que Lucas destaca aqui é o fato de que eram 10 os que clamaram pela misericórdia de Deus. E ao ouvir e obedecer à expressa ordem de Cristo, de se apresentarem ao sacerdote, todos eles foram curados. No entanto, apenas um voltou para dar graças. Apenas um voltou para louvar a Deus pelo benefício que recebera. E o texto diz de modo muito claro que o Senhor Jesus Cristo, surpreso, então pergunta:
Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? E então, diz aquele homem curado e agradecido que a fé dele o salvou, e aquele homem então segue o seu caminho. Eu queria a atenção dos irmãos para pensarmos sobre a gratidão. Essa é uma data significativa para trazer à memória o valor, a importância da gratidão, que é uma marca distintiva dos filhos de Deus. Bem, na contramão da gratidão, nós temos aqui esses 9 leprosos curados como símbolo de ingratidão, símbolo de perversidade. E é curioso notar porque a ingratidão é uma característica dos filhos de Adão. Isso é muito interessante. Desde a queda, o mundo está envolto em nuvens sombrias de ingratidão, de descontentamento. E nós sabemos que a ingratidão é um pecado grave. E como cristãos, como discípulos de Cristo, precisamos discernir se nós temos de fato corações agradecidos. E essa passagem tem preciosas lições para nós. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, ainda à guisa de introdução, quais são as raízes do descontentamento? Quais são as raízes da ingratidão? Por que aqueles 9 homens, a despeito de terem sido alvos da graça de Deus, de um benefício tão extraordinário, não voltaram para agradecer? Por que ainda hoje, boa parte das pessoas sobre as quais nasce o sol, vem a chuva, o pão à mesa, o teto sobre a cabeça, tantos benefícios, que ao mesmo tempo um murmúrio, um espírito descontente, uma atitude perversa de ingratidão àquele que é a fonte de todas as bênçãos? Bem, eu penso que existem pelo menos 3 razões pelas quais os filhos de Adão são ingratos. Primeiro, nós vamos chamar de natureza humana corrompida. Todo homem, por natureza, é ingrato. Ninguém nasce inclinado à gratidão. Notas do Subterrâneo, uma obra de Dostoiévski, o notável poeta russo, ele definiu o ser humano como um bípede ingrato. E ele está certo. Somos todos, em algum grau, bípedes ingratos. Imagine, por exemplo, que as crianças naturalmente desenvolvem a habilidade de pedir. Muitas delas ainda não conseguem pronunciar, articular um pedido compreensível, mas desde a mais tenra infância elas gesticulam, elas transmitem uma mensagem pedindo algo, querendo algo. Pedir está no DNA do ser humano. Nascemos inclinados a pedir, a exigir, a querer. No entanto, as mesmas crianças que, embora não saibam ainda falar, mas que balbuciam, gesticulam, comunicando o que elas querem e desejam, precisam aprender a agradecer. Não é assim que os pais ensinam aos filhos? Diga muito obrigado. Aprenda a agradecer. As crianças precisam ser ensinadas a agradecer. Porque, por natureza, o ser humano não é agradecido. Paulo, falando sobre a corrupção do gênero humano, ele apresenta uma lista macabra de ações e práticas e atitudes pecaminosas, características dos últimos tempos. Ele disse então, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 2,
Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Curioso notar que nesta lista de pecados terríveis, Paulo coloca a ingratidão. Porque na perspectiva cristã, bíblica, a ingratidão não é uma nódoa, não é uma manchinha, não é um ato falho, é uma atitude vil. É algo terrível diante de Deus, a ingratidão. É um insulto, primariamente, a Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, e às pessoas que Ele usa para nos abençoar. Portanto, a primeira raiz é esta: a inclinação natural dos filhos de Adão, a corrupção inata. Segundo, a lei do esquecimento. Todos nós somos tentados a sofrer de uma espécie de amnésia coletiva. Somos propensos a pedir, mas vagarosos a agradecer. E isso se dá, entre outras razões, porque facilmente nos esquecemos do que Deus faz em nosso favor. Toda boa dádiva provém de Deus, o Pai das luzes, diz Tiago. É impressionante como dos 10 leprosos, apenas um se dispôs a voltar e agradecer. Muito rapidamente se esqueceram do quadro em que estavam e o que Cristo fez por eles. Leprosos, estigmatizados, viviam à margem, escória, vítima de preconceitos, numa situação triste, terrível, mas, ao clamarem por misericórdia, o Senhor os curou. No entanto, muito rapidamente se esqueceram quem eles eram, o que Cristo fez. Muito rapidamente se esqueceram. Perceba que, sobretudo no livro de Salmos, existem muitas passagens que retratam esse esquecimento. Os filhos de Adão inclinados a esquecer o que Deus fez. O Salmo 103, por exemplo: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Aqui o salmista reverberando o Êxodo. Quantos prodígios, quantos sinais estes, símbolos da redenção. Mas muito rapidamente se esqueceram. Ainda hoje, a comunidade de fé, a Igreja de Cristo, alvo da bondade, do amor, da misericórdia, da graça, da benevolência do Deus Altíssimo, muito rapidamente se esquece. Éramos leprosos e o Senhor nos libertou, nos curou, mas nos esquecemos. Uma terceira razão: o senso de independência. Há uma ilusão relacionada ao que nós podemos chamar de senso de independência. No século XIX houve um debate intenso, profundo, sobretudo na Europa. Os filósofos, muitos deles arrogantes e pretensiosos, diziam: Deus está morto. Cheios de si, ousaram dizer coisas terríveis sobre Deus. Pois bem, hoje você e eu vivemos em uma sociedade onde a palavra de ordem não é mais Deus está morto. A questão agora é que para muitas pessoas Deus é desnecessário. A humanidade, cada vez mais obstinada, inclinou-se ao ateísmo prático. Afirma que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Somos suficientes em nós mesmos, dizem alguns. Essa atitude de
A autossuficiência, de senso de independência é uma ilusão, no entanto, muito presente na sociedade contemporânea. Pois bem, há um desenho animado criado nos Estados Unidos, os Simpson, a família Simpson. O Bart Simpson é um dos membros dessa família do desenho animado, e há um episódio muito curioso em que a família recebe o reverendo, um pastor presbiteriano, na casa deles. E antes de fazer a refeição, o pai pede ao filho, Bart, que faça uma oração. E ele então ora, e a oração dele retrata o espírito da época, o espírito do nosso tempo. Querido Deus, pagamos nós mesmos por isso aqui. Obrigado por nada. A ideia é que, na verdade, Deus é desnecessário. O pão à mesa é fruto tão somente do meu trabalho. Deus é desnecessário. Somos suficientes em nós mesmos. Esse é o discurso do mundo, por vezes não verbalizado, mas muito presente na mente e no coração das pessoas. Eu diria que nós devemos ir na contramão do espírito da época e orar como o poeta inglês, George Herbert, quando disse: Tu me deste tanto, Senhor, dá-me algo mais. Um coração agradecido. E o evangelista Lucas expõe esse quadro não apenas para denunciar a ingratidão dos 9 leprosos, mas também para enaltecer e apresentar para nós como um luzeiro, uma referência, uma baliza, a atitude de um deles. Louvável atitude, que uma vez curado, volta ao Senhor e o agradece. Essa proporção talvez seja não apenas aleatória, mas uma proporção que tenha conexão com a realidade. De 10, apenas 1 voltou para agradecer. Em outras palavras, há mais ingratos do que homens e mulheres agradecidos. Mas eu me dirijo a você que se reúne com a sua igreja, com os seus irmãos, com a sua família, para um culto de ação de graças. Eu quero dizer aos irmãos que gratidão é o que Deus espera de nós. Se você observar o verso 18, lemos assim: Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Em outras palavras, havia uma expectativa que todos eles voltassem para agradecer. No entanto, apenas o samaritano, vítima de preconceito, considerado menor, inferior ao judeu, que olhava de cima para baixo para o samaritano, de onde menos se esperava, aparece essa figura que para nós é uma referência, um homem que, vendo a graça de Deus manifestar-se em sua vida, volta para agradecer a Cristo. Pois bem, às vezes a gratidão vem dos lugares e das pessoas mais improváveis. É interessante. Lembro de uma história contada por um pastor muito influente na minha vida, alguns anos atrás, em que um homem cristão desejava muito comprar um novo par de sapatos. O dinheiro era curto, ele sempre namorava o sapato na vitrine, de couro, lindo, e planejava comprar, mas o recurso limitado. E um dia ele está olhando aqueles sapatos na vitrine e lamenta profundamente não ter as condições para comprar naquele momento, e sai resmungando. E quando ele dobra a esquina daquela sapataria, ele ouve uma canção sendo entoada. E quando ele olha, é um homem. Ele está numa cadeira de rodas,
sem as pernas, mas louvando e glorificando a Deus com muita alegria. E ali o Senhor falou profundamente ao seu coração. Temos inúmeros motivos para louvar a Deus, e devemos fazer isso. Por vezes o louvor nasce de onde menos se espera. Há muitos que têm bastante e não conseguem louvar. Outros com tão pouco e o coração sempre cheio de gratidão a Deus. Devemos cantar como aquele homem na cadeira de rodas que cantava o hino: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. É interessante porque no verso 16 diz: e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e era samaritano. A atitude de adoração, de louvor, de contentamento, de rendição a Cristo. Pois bem, esse homem, cujo nome não sabemos, está dando uma aula viva, contundente, sobre gratidão. A gratidão que Deus espera em nós. E ainda desfrutando da sua atenção e paciência, eu quero pontuar, sumariar aqui as características, à luz da Escritura, de um coração agradecido. A gratidão tem marcas distintivas. Vejamos. Primeiro, agradecer é admitir que, embora nada mereçamos das mãos de Deus, exceto o juízo, Ele nos abençoa muito. Gratidão é essa consciência. Deus não nos deve nada. Tudo que Deus faz de bom a nós é uma concessão da sua graça. Tudo, absolutamente tudo. Portanto, quando eu agradeço a Deus, eu estou reconhecendo que o que eu recebi é graça, é sinal de bondade, de benevolência, de amor imerecido. O salmista, no Salmo 8, ele diz: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com eles. Texto lindo, palavra de Deus. Irmãos, sejamos honestos. Quem pode reivindicar alguma bênção por mérito? Somente um tolo ignorante é que pensa que é devedor, que Deus lhe é devedor de alguma coisa. Um homem maduro, de estatura espiritual, sabe, quando contempla os céus e a si mesmo, tal como Davi diz: que é o homem, Senhor, para que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o visites? Você tem sido abençoado pela graça. O homem grato é consciente de que tudo das mãos do Senhor a nós é fruto do seu amor e da sua bondade. Segundo, agradecer, reconhecer humildemente que tudo que temos e que tudo que somos vem de Deus. Aos Coríntios, Paulo diz: e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesse, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Paulo, nessa série de perguntas, na primeira carta aos Coríntios, ele é muito feliz, né, na sua argumentação, porque ele diz o seguinte: olha, pense comigo, gente. O que é que você tem que não tem recebido? Ok? E se o recebeu, por que você se vangloria tanto como se não tivesse recebido? Paulo está propondo aqui, na verdade, um paradoxo que os puritanos ingleses muito bem definiram numa ilustração. Eles diziam: nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é Deus que coloca. Em outras palavras, existe uma responsabilidade moral intransferível.
Você precisa trabalhar. Você precisa ser diligente no serviço. Você precisa aproveitar as oportunidades. Um homem não pode ser perdulário, nem tampouco mesquinho. Ele tem que ser generoso e, ao mesmo tempo, alguém organizado. A prosperidade é um dom de Deus em resposta também à nossa responsabilidade diante das oportunidades que a providência nos concede. Quando eu afirmo aqui, irmãos, que agradecer é reconhecer humildemente que tudo que temos e tudo que somos vem das mãos de Deus, é dizer basicamente o seguinte: você só pode levantar pela manhã e trabalhar porque a bondade de Deus te sustenta. O que é o ser humano? Nós somos um sopro, uma neblina que cedo passa. Um atleta, por melhor que tenha, seja a sua saúde, pode vir a adoecer e a morrer. É a providência que ordena o teu coração bombear sangue por todo o teu organismo, que concede o fôlego da vida, de modo que, quando nós oramos agradecidos pelo pão à mesa, essa oração não deve ser vazia. Sim, nós trabalhamos, sim, é o suor do nosso rosto que está ali. Mas só há suor no rosto, só há trabalho para fazer, só há recurso chegando, porque a providência tem nos favorecido. Portanto, é um ato de humildade agradecer conscientemente pela provisão do Senhor em nossas vidas. Terceiro, agradecer é expressar louvor a Deus com cânticos de exaltação por sua fidelidade. Agradecemos por meio de orações, agradecemos por meio de atitudes, falaremos sobre isso, mas agradecemos com canções. Somos um povo que canta. É uma tradição judaico-cristã reunidos em família, como igreja, agradecer por meio de canções. Paulo escreve isso aos Efésios: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cante louvores, não apenas da boca para fora, não de maneira protocolar, mecânica, mas com consciência, com entendimento. Cantar como expressão de uma alma rendida e agradecido, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Um homem grato é um homem que canta, que louva, que exalta a Deus. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer a maior mesquita sunita do mundo, no Cairo, a capital do Egito. E perguntei ao líder daquela mesquita, o imã, entre outras coisas, por que os muçulmanos não cantam? Vocês sabiam disso? Os muçulmanos são mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Eles fazem suas orações muito criteriosamente, metodicamente, mas não cantam. Parece uma canção, mas são orações repetidas com uma frequência intensa. Mas não é louvor, não é canção, não é gratidão. Perguntei a ele e a resposta foi evasiva. Nós cristãos somos um povo que canta. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor com júbilo, exaltemos o seu nome. Há nos Salmos inúmeras passagens conclamando o povo a expressar gratidão por meio de canto, louvor a Deus. Portanto, expresse sua gratidão como aquele homem que, prostrando-se aos pés do Senhor, começou a exaltá-lo em alta voz. E mais, agradecer é demonstrar contentamento e alegria pela bondade de Deus. Essa canção, ela tem que ser expressão de alegria, de contentamento. Santo Agostinho dizia que o cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Alegria.
E alegria não é euforia. Alguém pode estar agitado, batendo palma ou correndo de um lado para outro, mas aquilo ser apenas show pirotécnico. A alegria está presente. É um estado de espírito que se reverbera, que se expressa por meio de canções, mas por atitudes também. Seja agradecido, expresse sua alegria diante de Deus. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria é uma marca distintiva do povo de Deus. E se a nossa vida não tem alegria, não terá gratidão. Alegria e gratidão são irmãs. E por fim, meus queridos irmãos, agradecer é adorá-lo, adorar a Deus como soberano Senhor, que em tudo e por tudo é digno de louvor. Agradecer a Deus é adorá-lo como Senhor, que em tudo e por tudo é digno de louvor. Paulo aos Tessalonicenses diz: e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Pelo que devemos dar graças a Deus numa ocasião tão oportuna como essa? Dia de ação de graças. O que é que vem à nossa mente? Davi diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Poderíamos listar inúmeros aqui. A vida, agradeça a Deus pela vida. Num ano difícil como esse, tão terrível, tão sombrio, pessoas adoecidas, pessoas perderam a vida. Você está vivo pela misericórdia de Deus. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Foi Ele que nos fez e não nós, diz o salmista. Agradeça a Deus pela família, pelos amigos. Que bênção é ter uma família, ter um lar, ter amigos com os quais podemos compartilhar a vida. Agradeça a Deus pela igreja. Essa é uma geração que, infelizmente, se especializou em falar mal da igreja. Que coisa triste. Que coisa triste. Devemos ser gratos a Deus pela igreja de Jesus, por ser membros do corpo de Cristo. Agradecer a Deus, apesar de todas as fraquezas da igreja, é a noiva do Senhor. Eu sou muito agradecido a Deus pela igreja. Amemos a igreja, sejamos gratos a Deus pela igreja. Agradecemos pelo suprimento das necessidades, o pão sobre a mesa e tantas outras necessidades que graciosamente Deus tem suprido. Agradeçamos pelos talentos e dons que Ele tem nos dado. Não temos todos os dons, não temos todos os talentos, mas temos alguns que a providência nos deu para servir a nossa geração, para servir a igreja, para servir a nossa família, para servir a comunidade, para servir a sociedade na qual estamos inseridos. Agradeça a Deus, inclusive, pelas provações, porque as provações, os desertos, os vales, entre outras coisas, podem ser meios através dos quais Deus descasca o velho homem que há em nós. Nosso caráter vai sendo moldado ao caráter de Cristo por meio das provações. Por isso Tiago diz, para termos alegria na tribulação, porque o fim último é proveitoso, é para a glória de Cristo. E encerro dizendo, sejamos gratos a Deus por sua misericórdia. Aquele homem, quando chegou aos pés do Senhor Jesus Cristo, agradecido, recebeu uma palavra bonita do Mestre. Vai em paz, a tua fé te salvou. O Senhor, desde o primeiro momento, manifestando misericórdia sobre todos eles, embora apenas um tenha voltado para agradecer. Eu sei que, tal como eu, você, nós todos cometemos falhas no decurso desse ano de 2020 que está terminando. Mas é uma boa notícia, uma gloriosa notícia, saber que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam em nosso favor. São a causa de não sermos consumidos. Portanto, sejamos agradecidos. No mundo
Gratidão é coisa rara. Há mais ingratos do que pessoas agradecidas. Mas nós somos exortados nessa passagem, e numa ocasião tão linda, tão expressiva, tão simbólica, o Dia de Ação de Graças, a trazer à memória o que Cristo fez por nós naquela cruz e buscar viver por Ele e para a glória dEle. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sempre um coração agradecido. Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Meus queridos irmãos e irmãs, santos de Deus, que palavra abençoadora, não é verdade? Agradeço mais uma vez ao meu querido amigo e irmão, pastor Judy Clay, pelo carinho e pela mensagem tão relevante e oportuna que trouxe aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Você é uma bênção de Deus para a nossa vida. Agradeço a Deus também pela oportunidade de chegar à sua casa e agradeço a você pela sua companhia. Chegamos ao final da nossa live, mas se Deus quiser, fique tranquilo. Nós estaremos de volta no domingo com o nosso culto presencial às 19 horas. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os nossos endereços, então siga-nos. Será um grande privilégio ter você conosco. Feche seus olhos, vamos orar.
e após a oração recebamos a bênção do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos por esta noite tão singular, tão importante. Essa noite onde nós nos reunimos como teu povo para te render graças por todas as dádivas recebidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Obrigado, Senhor, sobretudo pelo fato de o Senhor ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos proporcionar o maior presente de todos, a vida eterna. Te agradecemos no nome de Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Que o Senhor esteja adiante de vós para vos conduzir, ao vosso lado para vos amparar, atrás de vós para vos proteger, acima de vós para vos abençoar e dentro de vós para vos santificar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o eterno e soberano Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, povo amado, querido, santo, eleito de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.